Lembra que a gente terminou falando das almas que foram em vida, porque tinham um corpo, juremadas. E por serem juremados, agora trabalham no catimbó. Lembra que eu falei do Zé Pilintra? Segundo essa regra que foi criada dentro da Jurema, provavelmente tudo leva a crer que ele, além de beber Jurema, ele foi iniciado na Jurema também em algum momento. Por isso, depois de sua morte, ele foi escolhido para ser um guia do catimbó. Quando a Umbanda nasce, ele migra para a Umbanda e começa a oferecer seu trabalho, a sua luz também para os umbandistas. Caboclo juremado, a gente ouve muito falar isso. O que é caboclo juremado ou capangueiro da Jurema? Capangueiro vem da palavra capanga. Capanga é uma palavra que significa bolsa, instrumento que coloca do lado, que está muito próximo de você. Daí a gente usa aquilo, esse cara é meu capanga, esse cara é meu chegado, ele é meu próximo. Às vezes o capanga acabou tendo uma conotação negativa também, dependendo do uso, mas mostra que é o cara próximo, o cara que está do seu lado. Ele não se afasta, né? Sempre está perto de você. Então o capangueiro da Jurema normalmente é um caboclo amigado na Jurema, porque foi iniciado em vida, não é um outro caboclo. Veja o caso da Umbanda, que é de uma riqueza extraordinária. Várias almas indígenas oferecem seus préstimos, sua ajuda, inclusive capangueiros da Jurema. Já na Jurema existem várias entidades indígenas, mas todos foram juremados em vida. Ou seja, se algum caboclo, por mais interessante que seja o seu trabalho, a sua contribuição, não foi juremado, ele não pode trabalhar. Não é que não pode, não é assim que funciona esse mundo exclusivo e tradicionalista do culto juremeiro. Essa ideia do juremado também faz parte da hierarquia dos vivos. Por exemplo, existem pessoas que frequentam a Jurema Encantado, o culto, a Jurema, Catimbó, Jurema, depende do lugar, mas é o culto. Elas frequentam e não têm um vínculo, elas não foram iniciadas. Esse é o primeiro grau. Pessoas que gostam, que têm a Jurema como uma espécie de apoio religioso e frequentam sem ter vínculo, não foram iniciados. Em seguida você tem a primeira hierarquia, que é muito importante. Os iniciados são aqueles que foram juremados. Se uma pessoa diz para você que foi iniciada na Jurema, que tombou na Jurema, ela foi juremada. A juremação, que é o processo de iniciação, é um contrato astral feito para a vida toda. Mesmo que a pessoa não vá mais na Jurema, não quero saber, eu fui iniciado, agora não quero saber mais. Agora eu fiz outra opção religiosa, não tem jeito. A juremação não ocorre no corpo, a juremação ocorre na alma. Aquela alma foi tecida de uma forma diferente, ela foi costurada de uma forma diferente, por energias que ela não tem a toda a ciência. E ela foi juremada. Por isso que depois você morre, você ainda está vibrando na Jurema. É assim que contam os mais velhos. Então o juremado é iniciado. O juremado sabe todos os segredos da Jurema? Não sabe. Quem sabe os segredos? O grau seguinte, que é o juremeiro. Se canta também de caboclos, de mestres juremeiros. O que significa o juremeiro? O juremeiro era um juremado, um iniciado, que pela sua intimidade, pelo seu aprendizado, aprendeu o segredo da planta, todos os segredos, os físicos, a respeito da planta em si, a jurema, a respeito da consciência dela e da relação dela com os espíritos, e a respeito do espírito dela com o cosmos, ou o lado maternal do cosmos, a grande mãe, que é a Jurema também. Então, ele aprendeu isso. Ele pode preparar o vinho da iniciação. Ele pode preparar o vinho da iniciação, iniciar uma pessoa, o quantos ele quiser, e transmitir para aquela pessoa os segredos. Ele conhece as aldeias reais, os impérios, ele conhece os linhos dos mestres, ele conhece todas as receitas e técnicas de enfumaçamento, ele conhece os encantamentos que vieram de um outro tempo, ele conhece os feitiços, as palavras mágicas, as orações de poder, algumas são muito antigas. Ele conhece tudo a respeito do culto. Ele é um mestre vivo,
encarnado, mestre de carne, como a gente fala para distinguir do mestre do plano astral. Os mestres do plano astral foram juremeiros em vida ou juremados. Não tem uma outra possibilidade dentro do culto. Mesmo que hoje em dia a Jurema receba influências que não vieram só dos antigos portugueses, dos curandeiros bruxos de Portugal, ou dos nativos, é assim que ela procura funcionar. 3 graus, então, o frequentador, em alguns lugares, ele é chamado de juremista. Não tem um bandista? Tem o juremista, aquele que frequenta a Jurema. Depois você tem o juremado, o iniciado, recordando, e você tem o juremeiro, aquele que sabe preparar a Jurema. Se alguém falar para você que é juremeiro, ele deve conhecer o segredo da planta. Se ele não conhecer o segredo da planta, ele não é juremeiro. Né? Então, muitas vezes o juremeiro, a maioria, se ele for um juremeiro tradicional, ele tem as marcas no corpo dele que ele pode exibir se ele quiser ou não. As marcas são das sementes da Jurema. Ocorreu o processo de sementação. Ou ocorreu naturalmente, o que é raro hoje em dia, as sementes nasceram debaixo da sua pele, ou aquilo foi implantado quando corta-se o corpo, são cortes pequenos e ali se colocam sementes de Jurema e aquilo cicatriza naturalmente. Normalmente ele tem isso. Algumas casas são casas de Jurema um pouco com um outro histórico, a semente é implantada pela queima, que é uma coisa muito interessante, ou seja, se pega, por exemplo, um charuto em brasa ou uma madeira em brasa, se coloca em 1 ou 2 pontos do corpo e queima mesmo, né? Queima fundo e tranquilo. Só que tempos depois, de uma forma miraculosa, aparecem dentro dessa ferida por queimadura que está cicatrizando as sementes. Então o fogo foi o veículo da sementação sobrenatural, porque aquela casa tem certos vínculos diferentes de outras onde ou ela nasce espontânea ou ela é implantada. São mistérios da Jurema. Que mais que a gente pode fazer? Que mais que a gente pode aprender? Lembra que você está ouvindo, que você está aprendendo um outro universo. É um universo muito antigo que procura sobreviver aqui nesse mundo de hoje, tão sujeito à modernidade. Uma outra coisa que a Jurema também aprendeu a fazer é conviver com outros cultos. Lembra que em algumas regiões brasileiras a gente tem uma presença, você sabe disso, bastante intensa e rica de cultos que vieram da África. Então não teve como o culto juremeiro europeu indígena não absorver influências da África aqui nesse país. E é daí que algumas pessoas às vezes se confundem o que é da Jurema e o que não é da Jurema. É bom você saber. Por exemplo, me perguntam, a Jurema trabalha com Exu? Não, não trabalha. A Jurema, na sua originalidade e radicalidade, de onde ela veio, ela desconhece a figura de Exu, que primeiro, é um orixá de origem urubá. E segundo, pode indicar uma alma, no caso do Exu na Umbanda, Tranca-Rua, Maraboa, etc., indica uma alma a serviço de um culto, no caso a Umbanda. Na Jurema não se incorpora Exu. Ah, mas eu já vi isso. Você viu porque aquela casa juremeira, que é Catimbó, ou Jurema Encantado, outro nome, ela absorveu esses conceitos. Vindo do candomblé ou outro culto afro, como o Xangô, o culto Xangô de Pernambuco, ou via a Umbanda que do sudeste subiu e foi para o norte e para o nordeste. Mas não se trabalha com Exu. Assentamento tem? Não, não existe. A ideia de assentamento não é nem europeia nem indígena. É trazida para cá com os africanos, com algumas nações africanas, sobretudo de Yorubá. Então, não existe assentamento, mas eu já visitei uma casa que tinha assentamento de mestre. Você vai ver isso mesmo. Assentamento de mestre é uma ideia recebida, a ideia do assentamento, via um culto de origem africana. Os mestres não colocam seus pés nesse mundo. A ideia da Jurema é outra. Veja que a palavra original era acostar e não incorporar.
O acostamento, dizem os velhos juremeiros, não é uma incorporação, não é um ajuste de forças dentro de um corpo, e sim uma vibração. O mestre não sai, segundo os juremeiros, lá do império real, da aldeia no plano astral. Ele não sai, ele vibra. Por isso que não existia nem a palavra médium no Brasil. O médium da Jurema era chamado de aparelho, porque o mestre vibra lá da aldeia. Quando ele vibra lá da aldeia do astral, o aparelho dele capta aquela onda mística, né? E então o seu corpo se transforma. A sua mente se transforma porque está ligado a uma fonte de conhecimento transcendente, que é o mestre ou a mestra que estão lá na aldeia. E quando termina o trabalho, o aparelho desliga o botão. Ou é o mestre que desliga. E aí ele passa a ser, vamos dizer, ele mesmo. Então, não há uma incorporação tecnicamente falando, há um acostamento. É assim que ainda funciona. O mestre não vem para cá. E o assentamento mostra que a presença da energia do mestre continuamente, ou de um orixá, ou de um caboclo, que seja, continuamente está entre nós. O mestre não está. Então a ideia do assentamento foi um ensinamento que trouxeram para Jurema de uma outra fonte e algumas casas aceitam. Está certo ou está errado? Está certo, não está errado. Para os tradicionalistas da Jurema, eles falam, não, isso não é um elemento nosso. Mas se aquela casa aceitou, aquela casa aceitou. Então não tem nem firmeza de mestre, não é o hábito, e nem o assentamento de mestre. E sacrifício tem, como a gente tem o sacrifício ritualístico dentro dos cultos africanos, porque a gente desconhece o uso do sacrifício ritual e religioso dentro da pagelança indígena pura. Então também a gente pode dizer que é uma tradição que veio da Manhafrica para cá. Tem ou não tem na Jurema? Pessoas falavam, eu já vi em filme, já vi com os olhos a presença do sacrifício dentro da Jurema. Tem? É o que nós vamos saber no próximo